O nosso palestrante é o Dr. Ives Cavalcante, ele é professor de Psiquiatria e Medicina Legal na URGS, também é professor permanente do programa de pós-graduação em Psiquiatria e Ciência do Comportamento da URGS, ele também é coordenador do grupo Allianz, se eu estiver falando errado a pronúncia, senhor, por favor, depois me corrija, e trabalha também com esse conceito, né, de inteligência artificial e neurociência. O currículo do Dr. Ives é bem extenso, é inspirador, eu não vou me ater muito, mas ele também é supervisor do serviço de residência médica do programa de psiquiatria do Clínicas, né? E o nosso tema fala hoje sobre inteligência artificial e Big Data. Qual a relação com o profissional médico? Então, hoje, o Dr. Ives vai falar de uma maneira bem prática de como isso pode nos auxiliar com o nosso paciente. Passo, então, a palavra ao Dr. Ives. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que está todo mundo me ouvindo? Ótimo. Catrine, então, obrigado pelo convite. Queria agradecer a Thalia também e aos demais membros do Departamento Universitário da URGS. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. E hoje, então, a gente vai aproveitar, pessoal, esse sábado para uma palestra, né, tranquila sobre um tema que está ganhando cada vez mais espaço na área da saúde, né, na medicina. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Alguém pode confirmar por voz mesmo que tá ok a palestra? Vocês estão vendo os slides? Sim, tranquilo. Então, o tema da palestra de hoje, pessoal, é inteligência artificial e Big Data. Qual a relação com o profissional médico? Bom, esses aqui são meus conflitos de interesse com a palestra. Eu não tenho nenhum conflito de interesse diretamente vinculado a essa palestra, com exceção de um livro que a gente publicou pela Springer Nature sobre esse tema. Bom, para a gente começar, então, a falar sobre esse tema, pessoal, eu queria primeiro conversar com vocês sobre Big Data, né? Então, Big Data é esse grande volume de dados, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Na verdade, Big Data não é uma coisa nova, mas ela tem se tornado cada vez mais, digamos assim, frequente no nosso dia a dia, porque o universo digital tem crescido muito, e esse universo digital talvez vá proporcionar muitas informações acerca de cada um de nós, né? Quando a gente fala de Big Data mais modernamente, além do volume de dados, tem outros 5 vezes, né? No total, tem mais 4 vezes, além do volume, o V de volume, né? A gente tem um V de velocidade, ou seja, além de ser importante a quantidade de dados, é importante também a velocidade com a qual a gente analisa esses dados. A variedade, ou seja, que a gente tenha dados aí que sejam de mídias sociais, por exemplo, mas também dados, quem sabe, de genética ou variáveis clínicas do paciente ou dados demográficos, né? Tudo isso pode ser incluído dentro do Big Data. Veracidade, ou seja, que esses dados correspondam de fato, que eles tenham uma qualidade na sua aferição, que eles correspondam de fato à realidade, e valor, né? Claro, o Big Data ele é importante, mas no fim das contas ele tem que trazer valor para a sociedade. Eu trouxe aqui para vocês um editorial publicado numa revista chamada The Economist, né, uma revista famosa, que mostrava aqui o tamanho do crescimento do universo digital nos últimos anos, né? Então, você vê aqui, em 2013, a gente tem aqui o universo digital com cerca de 5 zettabytes, né, por volta de 5 zettabytes. Aqui em 2020, no ano que a gente está, então a gente vê aqui uma previsão de cerca de 50 zettabytes do universo digital. Em 2025, 5 anos após, a gente vai ter aqui um universo digital com cerca aqui de quase 200 zettabytes. 1 zettabyte é igual a 10 elevado a 12 gigabytes, né, pessoal? Então, um crescimento exponencial desse universo digital e que, na verdade, esse dado aqui é de antes da pandemia. Talvez com o período agora pós-pandemia, a gente teve até uma aceleração, quem sabe, do crescimento desse universo digital. Em paralelo a isso, a gente vê também um crescimento das companhias que utilizam inteligência artificial, né? Então, o mesmo editorial mostrava um crescimento exponencial nos últimos 5 anos da utilização de inteligência artificial nas principais companhias, né? De fato, a gente vive um universo onde o Big Data e, particularmente, o universo digital se torna cada vez mais importante. Eu trouxe aqui um slide para vocês. Esse slide é de 2019 também, é antes da pandemia, talvez as coisas tenham até acelerado ultimamente,
Então, o que acontece em 60 segundos no universo digital? Né? Em 60 segundos, a gente tem cerca de 700 mil horas de vídeos de YouTube assistidos e 400 horas de upload de vídeos de YouTube. A gente tem cerca de 29 milhões de mensagens, né, passadas pelo WhatsApp, né, sendo dessas 1 milhão de fotos, e a gente tem mais de 156 milhões de e-mails enviados, né? Ou seja, só para dar uma perspectiva para vocês do tamanho desse universo digital que está surgindo e por que o Big Data ele já estava em voga, mas agora ficou ainda mais com esse implemento do universo digital. E como eu falei para vocês, não é só o volume que é importante, mas a velocidade de processamento também é importante, né? Então, aqui, pessoal, a gente vê a evolução da velocidade de processamento de dados em 20 anos. Né? Em 1999, esse aqui era o supercomputador da época. Ele ficava numa sala, né? Ele tinha uma velocidade de processamento de 2 teraflops, media 150 metros quadrados, né? E custava 67 milhões de dólares, pesando 100 toneladas. Né? Hoje em dia, né, no ano passado, a gente tem um iPhone aqui, o iPhone 10, que também tem uma velocidade de 2 teraflops, medindo bem menos, né? Ou seja, menos aqui, cabendo numa mão, menos de 1 metro quadrado e com um valor aqui de 900 dólares, pesando 129 gramas, né? Para vocês verem como a evolução dessa velocidade do processamento ela tem sido, digamos assim, exponencial nesses últimos anos e que, na verdade, a gente cria um grande volume de dados, mas provavelmente a velocidade de processamento não vai ser um problema, porque a gente consegue desenvolver tecnologia para analisar esses dados, né? Quando a gente fala de dados de Big Data, de uma maneira geral, vocês vão ver aqui na apresentação dados estruturados e dados não estruturados. Quando eu falo em dados estruturados, geralmente são aquelas planilhas que a gente tem de Excel, as planilhas que a gente tem no SPSS, né, que a gente coloca ali em alguns softwares de análise, né, que tem os dados demográficos do paciente, alguns dados clínicos, exames laboratoriais. Já os dados não estruturados, pessoal, são dados que não estão planilhados, que nem os estruturados, né? São dados, por exemplo, de texto, de áudio, de vídeo, de imagem, né? Então, esses são dados não estruturados. Por que eu faço essa diferença? Porque tem um algoritmo particular da inteligência artificial, né, do campo do machine learning, chamado de deep learning, que é muito efetivo em analisar esses dados, muitas vezes, não estruturados, né? Esses dados de vídeo, de texto, de áudio, de imagem, né? Então, esse algoritmo particular, o Deep Learning, que a gente vai falar um pouco mais adiante, ele é interessante para analisar esses dados não estruturados. Bom, então a gente tem o Big Data, né, que está se formando e que cresce cada vez mais, sobretudo com o universo digital. Sendo que para analisar essa quantidade de dados, a gente vai precisar de técnicas sofisticadas do campo da inteligência artificial, pessoal. Bom, e o que é inteligência artificial? Bom, inteligência artificial é qualquer técnica que mimetiza o comportamento humano. Dentro do campo da inteligência artificial, a gente tem os algoritmos aqui de machine learning. E o que são os algoritmos de machine learning? São técnicas estatísticas que aprendem com a experiência para prever o futuro ou para reconhecer um padrão. Dentro dos algoritmos de machine learning, a gente tem um em particular chamado de Deep Learning, que tem feito muito sucesso na medicina, né, que utiliza redes neurais. Né? Ele tenta aprender com a experiência, mais ou menos como o nosso cérebro funciona. Né? Ele utiliza essas redes neurais. Eu vou fazer uma breve timeline aqui de como as técnicas de machine learning evoluíram. Elas são particularmente, dentro do campo da inteligência artificial, são as técnicas que estão florescendo na medicina. Então, vou fazer uma timeline para a gente colocar em perspectiva como é que o machine learning evoluiu. Né? Então, em 1956, a gente tem os primeiros modelos de machine learning sendo criados. Né? Ele foi criado por um matemático chamado de Arthur Samuels. Ele criou um modelo para jogar damas contra ele. Em 1962, o modelo de machine learning foi capaz de vencer um campeão estadual americano de damas. Em 1997, a gente tem a fundação do Netflix, que utiliza esses algoritmos de machine learning para identificar se o filme que está ali presente vai ser de interesse do cliente.
Em 1998, a gente tem a fundação do Google, que utiliza os algoritmos, então, de machine learning para identificar uma informação relevante para o seu cliente. Em 2004, a gente tem a criação, então, a fundação do Gmail, que utiliza algoritmos de machine learning. Muitos e-mails utilizam esses algoritmos para identificar o que é uma mensagem spam e o que é uma mensagem de interesse. Em 2004, a gente tem a criação, então, do Facebook, que utiliza algoritmos de machine learning para identificar potenciais pessoas que a gente possa conhecer, para sugerir amigos para a gente. Em 2011, teve uma criação particularmente interessante, pelo menos do meu ponto de vista, que é a polícia preditiva, que foi criada em Los Angeles, né, com o objetivo de prever onde um crime pode acontecer, né, ou quando um crime pode acontecer. Nessa invenção de 2011, essa polícia preditiva, né, que utiliza técnicas então de machine learning, ganhou um dos prêmios ali da Time, da revista Time de 2011, como uma das principais invenções do ano, né? Então, essa é mais ou menos a perspectiva de evolução das técnicas de machine learning. Elas começam nas mesas de jogos, entram no business, e hoje a gente vê elas ajudando, inclusive, na segurança. E é interessante, pessoal, que essas técnicas de machine learning começaram nas mesas de jogos e, recentemente, elas voltaram para as mesas de jogos de novo, né? Em 2017, foi publicado um artigo na famosa revista Nature, mostrando um algoritmo baseado nas técnicas de Deep Learning que era capaz de vencer o campeão mundial do jogo chamado de Go. Esse jogo Go é um jogo antigo chinês e é considerado o jogo de tabuleiro mais complicado, né, pela quantidade de combinações que a gente tem a cada jogada, né? Então, essas técnicas começaram nas mesas de jogos e hoje a gente vê novamente elas retornando eventualmente às mesas de jogos, né? Mas o mais interessante e importante para a gente é que essas técnicas começaram a chegar nas ciências da saúde e particularmente no campo da medicina. Antes da gente entrar no universo, né, do potencial e o que já está acontecendo do uso dessas técnicas na medicina, eu queria definir para vocês o que é Data Science, né? Então, Data Science, basicamente, é um conjunto de Big Data, Machine Learning e o conhecimento, né, o valor produzido através da utilização dessas técnicas, né? Então, as técnicas de inteligência artificial, de Machine Learning, elas são utilizadas para digerir, né, o grande volume de dados do Big Data e aí produzir conhecimento, valor para a sociedade. A gente chama esse campo de Data Science, né? Então, seria o grande campo para análise desse Big Data. Bom, e aí eu falei para vocês que essas técnicas, então, começaram a chegar dentro das ciências da saúde, né? E talvez o ponto seminal seja esse aqui, de abril de 2018. Né? Em abril de 2018, o FDA, ele aprova o uso de um dispositivo que se baseia em técnicas de inteligência artificial para identificar quem tem retinopatia diabética, né? A retinopatia diabética é uma das principais, se não a principal causa de déficit na acuidade visual, né? E aqui o FDA, então, libera em 2018 um dispositivo que utiliza aqueles algoritmos de Deep Learning para identificar se o sujeito tem ou não retinopatia diabética. O apelo aqui é que o clínico, o médico, muitas vezes da atenção primária, poderia se utilizar desse dispositivo para dar um diagnóstico, eventualmente, da retinopatia diabética, encaminhar esse paciente, que é muito prevalente, encaminhar esse paciente para segmento com um oftalmologista. Bom, aqui é o artigo, né? O principal artigo desse dispositivo foi publicado em 2016, né? Foi um algoritmo com uma acurácia super alta, né? Foi testado em 2 coortes de pacientes, então a gente vê aqui uma área sobre a curva de 0,99 nas 2 coortes, mostrando que o algoritmo era bem efetivo, né? Uma coorte com quase 5.000 pacientes e outra com 874 pacientes, né? Então ele era acurado na identificação de retinopatia diabética, utilizando aqui esse algoritmo, essa técnica de machine learning que é chamada de deep learning. O FDA, depois dessa aprovação, começou a aprovar alguns outros dispositivos, eu vou passar aqui para vocês alguns deles, e também criou uma plataforma no seu site para pré-certificação desses dispositivos baseados em inteligência artificial e também outros dispositivos digitais, né? Hoje vocês podem acessar o FDA e ver se eventualmente tiver alguma ideia de algum
de algum projeto. É claro que isso tem que ter uma validação científica por trás, com alguns estudos, né, pode buscar aqui a aprovação do FDA para liberação da comercialização, né, segundo a regulamentação, digamos assim, da comercialização do produto, né. Eu trouxe aqui para vocês alguns outros dispositivos que foram liberados, né, após esse dispositivo de 2018, né, após esse algoritmo de Deep Learning que identificava a retinopatia diabética. Então, aqui alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem um aqui para identificar câncer na tomossíntese de mama, né? A gente tem outro aqui para identificar AVC na tomografia, a gente tem outro aqui que identifica hemorragia intracraniana na tomografia. A gente tem aqui o Apple Watch, que quem tem Apple Watch, ele consegue identificar, ele tem uma só derivação do eletrocardiograma, mas ele consegue identificar fibrilação atrial, né? Então também foi liberado pelo FDA. Recentemente, a gente teve a publicação, alguns meses atrás, de um grupo de pesquisa, né? Eles publicaram na revista Lancet Digital Health, um dispositivo que é capaz de identificar não só a fibrilação atrial, mas os outros também ritmos, os outros, digamos assim, as outras arritmias cardíacas também, né? Tendo uma acurácia superior, inclusive a clínicos que tinham mais de 12 anos de experiência, né? Então, em leitura de eletrocardiograma. Então, talvez para o futuro esse tipo de dispositivo que consiga identificar o ritmo no eletrocardiograma esteja também liberado pelo FDA, né? A gente também teve outros aqui que prevêem um dispositivo para calcular a dose de insulina, né? A gente tem aqui um dispositivo que identifica câncer de fígado e de pulmão na tomografia. A gente tem outro aqui que afere a fração de ejeção no ecocardiograma e tem um outro aqui que identifica fratura de punho no raio-x, né? Boa parte desses dispositivos, pessoal, eles usam alguns outros algoritmos de machine learning também, mas o mais utilizado acaba sendo o algoritmo, né, chamado de deep learning, né, que são as redes neurais, né? Bom, e a gente vê não só a aprovação aí pelo FDA, que é a agência que regulamenta, né, digamos assim, medicamentos e dispositivos da medicina, né, a agência americana, a principal agência que regulamenta, é como se fosse a Anvisa americana. A gente também vê o movimento também dos jornais científicos, né? Então, os principais jornais científicos, eles estão criando revistas especializadas nesse campo da inteligência artificial, nesse campo do machine learning, muitas vezes, mais especificamente, ou no campo também do universo digital, né? Então, a gente tem aqui, em janeiro de 2019, a Nature lança a revista Nature Machine Intelligence para, então, receber alguns artigos nesse campo de machine learning, né? E o grupo The Lancet, também muito famoso, acaba lançando a revista The Lancet Digital Health, também em março de 2019, para, digamos assim, pegar esses artigos que trabalham com o universo digital, artigos com inteligência artificial e também, eventualmente, com artigos que utilizam aplicativos de smartphone. Em 2016, a gente publicou, nosso grupo de pesquisa, também um editorial na revista The Lancet Psychiatry acerca do impacto dessas técnicas, né? Então, da inteligência artificial e do machine learning e do Big Data na psiquiatria, né? Eu sou psiquiatra, então essas técnicas, assim, vocês já viram alguns algoritmos sendo liberados em outras especialidades. Na psiquiatria, por enquanto, a gente tem um grande potencial dessas técnicas, mas nenhum algoritmo ainda foi aprovado para uso pelo FDA, né? Então, coloquei até aqui na psiquiatria, né? Então, esse talvez é o que está mais adiantado, né? Um grupo de pesquisa que criou um modelo, né, baseado em técnicas de machine learning para dar o diagnóstico de TEPT em veteranos de guerra, né? TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático, é um tipo de transtorno muito comum, às vezes, em pessoas que sofrem traumas importantes, como traumas de guerra, abuso sexual, né? Então, para dar o diagnóstico desse tipo de transtorno através de um exame de sangue, a gente vai ver um pouco mais adiante. Esse aqui talvez seja o grupo que está mais adiantado na busca por validação de algum dispositivo baseado em inteligência artificial, especificamente aqui na psiquiatria, né? Até onde eu sei, até a última vez que eu pesquisei, eu não achei nenhum algoritmo ainda, nenhum modelo de machine learning aprovado para diagnóstico, por exemplo, na psiquiatria. Bom, e como é que funcionam esses algoritmos de machine learning? Como é que eu conduzo um estudo
utilizando técnicas de machine learning, né, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pipeline aqui de como é que a gente conduz esse tipo de estudo. Geralmente, eu pego uma grande matriz de dados, né, o meu Big Data, e aí eu divido esse banco de dados em três. O banco de dados de treino, o de validação e o de teste. Com o banco de dados de treino, eu crio os modelos e depois faço seleção de variáveis e ajusto o modelo utilizando o banco de dados de validação. Aqui eu crio vários modelos com algoritmos de machine learning, mas depois eu pego o melhor deles e com o melhor deles eu faço o teste nesse banco de dados de teste que não havia sido utilizado no treinamento e validação do modelo. A partir daí, eu então calculo a acurácia do meu modelo em fazer alguma previsão, por exemplo, se o paciente vai ou não tentar suicídio, por exemplo, ou se aquela imagem que eu estou lendo é uma imagem de retinopatia diabética, né? Então calculo aqui a acurácia desse modelo em identificar aquele padrão ou de fazer aquela previsão, né? Se aqui é um câncer de fígado ou se aqui é um câncer de pulmão, né? E também calculo aqui a sensibilidade e especificidade, claro, desse teste baseado nessas técnicas de machine learning que eu estou desenvolvendo, né? Além da área sobre a curva. Idealmente, esse teste ele deveria ser feito num banco de dados completamente externo. Se eu tenho uma validade externa maior do modelo que eu estou criando, o ideal é que eu crie o modelo aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e teste ele com um banco de dados externo, por exemplo, lá dos Estados Unidos, né, ou da África do Sul. Eu pego um banco de dados e aí testo esse modelo que eu criei aqui no banco de dados completamente independente. Esse é o cenário ideal. Após a criação do modelo, vale a pena também comparar a acurácia desse modelo com a opinião do expert, né? Então, por exemplo, se eu criar um modelo que identifica o ritmo cardíaco, o interessante é fazer que nem aquela turma que publicou no Lancet Digital Health. Eu crio o modelo e comparo com o especialista da área, né? Ali eles compararam com clínicos que tinham mais de 12 anos de experiência na leitura de eletrocardiograma e compararam com clínicos que tinham menos de 12 anos de experiência. Esse é o cenário ideal para eu ter uma percepção real da acurácia daquele modelo de machine learning que eu estou propondo. Vamos um pouco mais adiante, pessoal. Como eu falei para vocês, eu sou psiquiatra, então eu vou mostrar aqui para vocês também alguns estudos dentro do campo da psiquiatria, né, que o nosso grupo tem realizado, né, e que tem aí um potencial aí para ajudar no campo da psiquiatria. O primeiro ângulo talvez seja a questão do diagnóstico, né? Quando a gente pensa em diagnóstico, pessoal, é interessante a gente ter uma perspectiva de como é que o diagnóstico evoluiu na medicina, né? É interessante, então, por exemplo, a gente ver aquelas eras da epidemiologia, muitas vezes, né? Então, teve aqui a era sanitária, né, que foi de 1840 a 1890. Eu trouxe aqui para vocês, aqui é o Jon Snow, né? Aqui não é o Jon Snow do Game of Thrones, aqui é o Jon Snow, pai da epidemiologia, né? E ele fez uma coisa muito interessante nessa época aqui da era sanitária. Nessa época teve uma epidemia de cólera, né? E Londres sofreu bastante aqui durante essa epidemia. Aqui em vermelho, esses pontos vermelhos, vocês estão vendo aqui, quanto maior o círculo vermelho, mais a gente tinha casos aqui de cólera. E ele mapeou, então, esses casos de cólera aqui esse aqui é o mapa da cidade de Londres, e identificou que esses pontos eles ficavam perto de onde era distribuído a água, né? E aí ele associou. Não se sabia ainda direito de onde é que vinha a cólera, até se pensava que a cólera se originava através do ar, né? Através do miasma, que eles chamavam, né? E aí o Jon Snow deu um passo adiante e mostrou que a cólera estava associada à má distribuição de água, né? A água, de alguma forma, estaria causando a cólera. Nessa época, ele ainda não sabia, né, que existia um patógeno por trás, né? Então, ele sabia que existia uma associação entre a água e o desenvolvimento da cólera. Ele pegou e fechou a torneira, digamos assim, dessas distribuidoras de água que tinham muitos casos em volta e resolveu o problema da epidemia na cidade de Londres, né? Essa foi a era sanitária. As intervenções, muitas vezes, da medicina eram intervenções sanitárias para combater, por exemplo, aqui nesse caso, uma epidemia. Em seguida, a gente viveu a era das doenças infecciosas, que foi ali de 1890 a 1950. Eu trouxe aqui para ilustrar para vocês o treponema pálido que causa sífilis, né? Aqui vocês veem, pessoal, que a gente consegue identificar um patógeno que é necessário e suficiente para explicar aquela doença, né? Então, a sífilis ela é explicada
de maneira completa pelo treponema pálido, né? É um fator só que está alterado. Nessa era, então, basicamente, eu trouxe aqui os dois pesquisadores aqui que desenvolveram a primeira medicação para combater a sífilis, que foi o Salvarsan 606. Eles testavam, então, várias formulações para ver se aquilo acabava destruindo aquele patógeno, né? E o nome é até Salvarsan 606 porque foram 605 tentativas até chegar na 606, quando, de fato, eles conseguiram identificar uma substância que resolvesse o problema da sífilis. Eles ganharam aqui o prêmio Nobel aqui por essa descoberta aqui do Salvarsan, né? Então, essa é a era das doenças infecciosas, que foi até mais ou menos 1950. Sendo que agora, pessoal, a gente está vivendo outra era. É a era dos fatores de risco. E aqui, doenças cardiovasculares, doenças endócrinas, metabólicas e os transtornos mentais também, eles acabam se destacando. Aqui a gente não tem, pessoal, um patógeno que é necessário e suficiente para explicar o fenômeno. Se um sujeito tem depressão, não é um vírus ou uma bactéria que está causando aquela depressão. E não é uma coisa só que gera aquele fenótipo da depressão, né? São múltiplos fatores envolvidos. Tem fatores genéticos, tem fatores ambientais, né, e outros fatores ligados ao estilo de vida em múltiplos níveis biológicos. Então, a gente vê alterações em diversos caminhos levando àquela doença, né? Assim como, por exemplo, também em outras doenças como a diabetes, né, como, por exemplo, a hipertensão. Então, provavelmente, a gente não vai identificar um único fator, como a gente fazia na era das doenças infecciosas. A gente viu uma doença e aí tentava identificar o agente causal único daquela doença. Esse não é o cenário para essa era dos fatores de risco. Provavelmente a gente tem aqui vários fatores, na verdade a gente tem vários fatores para explicar por que um sujeito, por exemplo, vai desenvolver depressão, ou por que ele vai desenvolver o transtorno bipolar, ou por que ele vai ter diabetes, né? São múltiplos caminhos que são alterados em múltiplos níveis biológicos, né? E, bom, alguns pesquisadores têm falado, então, que nós estamos perto da quarta era, que seria a era da medicina de precisão. Alguns dizem que a gente já está vivendo essa era, né, na qual a gente pega essas informações de múltiplos níveis biológicos, informações aqui, por exemplo, da genética do paciente, das proteínas que são expressas através dos genes do paciente, variáveis populacionais, sociais, demográficas, até de mídias sociais. Então, quando a gente pega todos esses fatores e integra eles, criando um modelo baseado, utilizando essas técnicas de inteligência artificial para dar aquele diagnóstico, né? Então, muitas vezes a gente vai utilizar várias informações de múltiplos níveis biológicos e, utilizando esses algoritmos de machine learning, de inteligência artificial, a gente, então, consegue identificar com mais precisão aquele diagnóstico, né? O que tem por aí, por exemplo, na psiquiatria, né? Então, eu mostrei para vocês aquele modelo para dar o diagnóstico de TEPT que estava ali submetido no FDA para aprovação, né? Então, vou mostrar para vocês como é que eles conduziram esse estudo para criar esse dispositivo que dá o diagnóstico, digamos assim, esse exame de sangue que dá o diagnóstico de TEPT. Eles pegaram 1 milhão de biomarcadores, né, que eram biomarcadores relacionados à metilação de DNA, proteômica, metabolômica, né, e tinha também dados clínicos também. Além de marcadores de sangue, eles também pegaram dados clínicos, então era um total de mais de 1 milhão de biomarcadores. Aí eles rodaram estratégias de seleção de variáveis e selecionaram as 28 variáveis mais associadas ao diagnóstico de TEPT. A partir de então, eles utilizaram um algoritmo então de machine learning, que é chamado de Random Forest, que é outro algoritmo altamente não linear e que tem tido aí um bom desempenho e acurácia para trabalhar com grandes bancos de dados. E aí, a partir do uso desse modelo, criado com o algoritmo Random Forest, eles então, mediram a acurácia do modelo. A acurácia do modelo é de 81% para identificar pacientes com TEPT, uma sensibilidade de 85% e uma especificidade de 77%. Né? Aqui são as principais variáveis associadas ao diagnóstico de TEPT, que o modelo mais utilizava, né? Então, aqui está um pouco pequeno para vocês, mas a maioria das variáveis são variáveis relacionadas à metilação do DNA, né? Mas tem uma que ficou em segundo lugar aqui, que é muito interessante, que é uma variável clínica, que era a frequência cardíaca, né? Então, medir a frequência cardíaca parece que era importante para
identificação do diagnóstico de TEPS utilizando essas técnicas de inteligência artificial, nesse caso, o Random Forest. Então, o modelo ele se utilizava dessas variáveis para reconhecer o padrão do paciente que tem TEPS. Ele lia esses múltiplos fatores associados ao diagnóstico para identificar uma assinatura, um padrão do paciente que tem TEPS. E ele colocava como sendo as principais variáveis essas variáveis aqui, sobretudo variáveis de metilação e a frequência cardíaca. Bom, isso tem acontecido também já há algum tempo, na verdade, na psiquiatria. Então, muito se fala em dar o diagnóstico de depressão, por exemplo, com ressonância. E tem um artigo aqui de 2012 de um amigo da University of Texas. Ele fez um trabalho com ressonância estrutural para identificar os pacientes com depressão. Então, ele fez ressonância em pessoas saudáveis e pessoas com depressão e criou, a partir de então, um modelo com acurácia de 90% na identificação dos pacientes que têm depressão. Na verdade, na literatura científica, a gente já tem uns quantos artigos sobre o uso de neuroimagem para dar diagnóstico em psiquiatria. Até recentemente, nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha mais com transtorno bipolar, e aí a gente fez uma meta-análise desses estudos. E a gente mostrou que, na verdade, ainda o campo precisa amadurecer para a gente chegar nesse nível de utilizar a neuroimagem de maneira clínica, para dar o diagnóstico em psiquiatria. O que a gente mostrou? A gente pegou as ressonâncias estruturais de pacientes bipolares, estudos que utilizaram ressonância estrutural para dar o diagnóstico em transtorno bipolar, e observamos que a área sobre a curva ficava por volta aqui de 0,698. Os que utilizavam ressonância funcional tinham uma área sobre a curva aqui meta-analisada de 0,75. Então, a ressonância funcional provavelmente vai ser mais importante para esse campo do diagnóstico em psiquiatria do que a ressonância estrutural. Parece que ela é mais acurada, mas, na verdade, a gente tem muito que evoluir ainda, porque a área sobre a curva ainda está em 0,75. Para a gente colocar um modelo para uso prático no dia a dia, o diagnóstico em psiquiatria, hoje em dia, ele ainda é um pouco subjetivo. Ele depende basicamente da anamnese com o paciente. Mas para a gente colocar um exame, quem sabe no futuro, de neuroimagem, de ressonância funcional, para nos ajudar no diagnóstico, a gente tem que ter uma área sobre a curva aí, provavelmente de pelo menos 0,8. Então, ainda a gente está um pouco distante, ainda temos que amadurecer mais o campo para conseguir trazer para a prática clínica. Além disso, existe um outro problema. A gente sempre tem que ter uma crítica aqui. Então, ainda existe uma falta de validade externa desses modelos que foram criados. Porque, veja bem, eles eram criados num cenário que eu tinha pessoas saudáveis e tinha, por exemplo, pessoas com transtorno bipolar. E aí se criava um modelo. Mas quando eu trago ele para o mundo real, no mundo real vai ter gente com esquizofrenia, vai ter paciente com Alzheimer, vai ter gente com transtorno de pânico. E como é que o modelo vai lidar com esses outros diagnósticos? O que ele vai dizer acerca dessas pessoas? Então, o ideal é que a gente comece, a partir de agora, esse é o próximo passo para o campo, é a gente conseguir fazer estudos populacionais, fazer ressonância populacional, para que a gente consiga, a partir de dados populacionais, criar modelos que consigam enxergar não só um diagnóstico versus pessoa saudável, mas que consigam enxergar também de maneira acurada outros diagnósticos. Nesse sentido, a gente tem trabalhado em alguns projetos. Aqui é um artigo que ainda não está submetido, na verdade ele está submetido, ele não está publicado ainda, do nosso grupo de pesquisa. Aqui a gente utilizou, então, modelos de machine learning para tentar prever quem vai desenvolver transtorno bipolar. Então, a gente utilizou as famosas coortes de Pelotas, e aí a gente, que é uma birth cohort, ela acompanha desde o nascimento, e aqui a gente, então, criou modelos para tentar prever. O modelo 1 previa transtorno bipolar a partir de dados da visita perinatal. O modelo 2 utilizava dados aos 11 anos de vida, o modelo 3 aos 15 anos e o modelo 4 aos 18 anos. Aqui, basicamente, a gente utilizou variáveis demográficas e clínicas para prever quem iria desenvolver transtorno bipolar aos 22 anos, foi quando a gente mediu, então, nosso desfecho. É uma coorte com um número também amostral expressivo, 3.748 pacientes, dos quais 220 têm transtorno, converteram para transtorno bipolar aos 22 anos. O nosso algoritmo, o melhor modelo foi o modelo de 18 anos, que fazia a previsão a partir de dados clínicos e demográficos
aos 18 anos. Ele teve aqui uma área sobre a curva de 0,82, uma sensibilidade de 0,72 e especificidade de 0,77. O problema do nosso modelo foi o valor preditivo positivo de 0,18, ou seja, o modelo ainda identificava, ele era acurado na identificação, mas ele tinha muitos falsos positivos. Tinha muita gente que dizia que iria ter transtorno bipolar aos 22 anos, que no final das contas não convertia. Talvez uma limitação seja o follow-up ainda, porque talvez essas pessoas venham a converter para transtorno bipolar ainda mais adiante, mais no futuro. Ainda desse estudo, as principais variáveis associadas ao desenvolvimento de transtorno bipolar aos 22 anos foi risco de suicídio, transtorno de ansiedade na infância, né, abuso físico, parental e problemas financeiros, como sendo as principais variáveis que o modelo utilizava para identificar esse padrão de quem iria desenvolver transtorno bipolar aos 22 anos. A gente também, esse aqui é um artigo já publicado do nosso grupo de pesquisa, né? Na verdade, a gente foi um trabalho com o grupo de pesquisa do professor Rode, né? A gente utilizou, então, uma amostra também da Costa de Pelotas, liderado por um aluno, agora de pós-doutorado do grupo de pesquisa do Luiz Rode. A gente fez algumas técnicas criou alguns modelos de machine learning para tentar prever TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no adulto, né? Esse aqui é um estudo mais ou menos semelhante a esse do transtorno bipolar que eu falei para vocês, e também uma boa acurácia na identificação de quem vai desenvolver transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na vida adulta. Bom, prognóstico, então, pessoal, vou falar de alguns estudos de prognóstico, então, que a gente tem feito também aqui mais um pouco no campo da psiquiatria, né? Falando de suicídio, a gente tem suicídio é o tipo de problema na medicina que a gente ainda não conseguiu resolver. A gente já conseguiu baixar as taxas de mortalidade por ano de doenças como infartos, alguns tipos de câncer, leucemia, e o suicídio não. O suicídio, na verdade, ele tem se mantido mais ou menos estável no mundo como um todo. A gente tem cerca de 800 mil mortes por ano, e em alguns países, na verdade, a gente vê um aumento das taxas de suicídio. Esse é o caso, por exemplo, do Brasil, né, que entre 2007 e 2016, a gente teve um aumento aqui nas taxas de suicídio de cerca de 18%. Né? A gente vê aqui alguns estados como o nosso estado, o estado do Piauí e de Roraima, com as maiores taxas nacionais, né? A taxa nacional é de cerca de 6 por 100 mil habitantes, aqui no Rio Grande do Sul é de 10,3 por 100 mil habitantes. Então, o suicídio ele vem aumentando as suas taxas, e ainda é o tipo de epidemia que a gente chama de epidemia silenciosa. Né? Eu vou explicar mais adiante por quê. Nos Estados Unidos também a gente vê um aumento das taxas de suicídio. Aqui, quanto mais escuro o estado, quanto mais o azul tiver escuro aqui, maiores foram o aumento nas taxas de suicídio de 1999 a 2016. Você vê aqui vários estados americanos com um aumento de mais de 38% nas taxas de suicídio, né? Ou seja, suicídio, de fato, ele é o tipo de problema que ainda a gente tem que abordar com mais clareza na medicina, né? E qual o problema desse aumento das taxas de suicídio? Porque, na verdade, a gente sabe tratar o suicídio. Quando o paciente tem ideação suicida, existem tratamentos efetivos, mas geralmente a gente trata a doença psiquiátrica de base, a gente pode fazer terapia cognitivo-comportamental para suicídio, tem medicações que ajudam na ideação suicida, a ketamina, por exemplo, age na ideação suicida, a gente tem um lítio que previne tentativas de suicídio. Então, na verdade, a gente sabe tratar, e o tratamento, em geral, é efetivo. O problema é que a gente não consegue identificar quem vai, muitas vezes, tentar suicídio. É por isso que a gente chama de epidemia silenciosa, porque muitas vezes pouco se fala e a gente não consegue identificar quem eventualmente vai tentar suicídio, né? E, diante disso, a gente pensou, então, em utilizar esses algoritmos de inteligência artificial para identificar aquele sujeito que tem maior probabilidade de tentar suicídio. Isso aqui também é um artigo do nosso grupo de pesquisa, ele também está submetido, ele ainda não está publicado, e a gente utilizou aqui, é uma parceria com um grupo de Washington. A gente pegou ali um banco de dados do censo americano, com cerca de 43 mil pessoas, e a ideia aqui era prever quem iria tentar suicídio em 3 anos. A gente utilizou variáveis demográficas, clínicas e de estresse da vida para tentar prever quem iria tentar suicídio em 3 anos.
Então, a gente avaliou aqui, foi avaliado em 2001 e 2002 a primeira onda, os 43 mil participantes. Em 2004, 2005, a gente avaliou o desfecho, que era a tentativa de suicídio. 34 mil pessoas concluíram esse estudo. Essa é uma famosa coorte americana chamada de NESARC. Bom, a gente utilizou para nossa predição, então, dados demográficos, de transtornos psiquiátricos e de eventos estressantes da vida, né? A gente sabe que o suicídio não é um fenômeno aleatório. Geralmente, quem tenta suicídio é quem tem, por exemplo, alguma doença psiquiátrica, como depressão, transtorno bipolar, uso de álcool, de cocaína. E também tem alguns dados demográficos que são mais associados ao suicídio. Por exemplo, sexo masculino, desemprego, são variáveis mais associadas ao suicídio. Enquanto o suicídio ele tem essas variáveis, essa quase que assinatura, né, que a gente consegue identificar nas pessoas, é também muito comum que a pessoa tente suicídio quando ela passa por um evento muito estressante da vida, né? A separação de uma pessoa muito próxima da esposa ou do marido, né? A morte de alguém muito próximo, né? Também é um evento muito estressante, ou a perda de um emprego, né? Então, quando a pessoa passa por um evento muito estressante, ela eventualmente pode, se ela tiver essas características associadas ao suicídio, ela pode tentar suicídio. Então, diante disso, a gente pensou, bom, vamos utilizar então essas técnicas de inteligência artificial para ver se a gente consegue reconhecer o padrão de quem vai tentar suicídio em 3 anos. E aqui tá os algoritmos que a gente utilizou. A gente utilizou o ElasticNet, o Random Forest e a Neural Networks, né, a rede neural, né, que quando a gente cria muitas redes ali escondidas, a gente chama de Deep Learning. Então, o ElasticNet, nesse caso, foi o melhor modelo. Ele teve uma acurácia balanceada de 81%, uma especificidade de 89% e uma sensibilidade de 74%, né, em prever quem vai tentar suicídio. Né? O modelo ele foi acurado, mas, mais uma vez, pessoal, ele teve um baixo valor preditivo positivo. Ou seja, tem muito falso positivo. Tem muita gente que o modelo diz que vai tentar suicídio e não tenta. Né? E isso é importante a gente ficar de olho, porque quando a gente diz que alguém pode tentar suicídio, aquela informação tem um impacto naquela pessoa. Pode deixar ela mais angustiada e mais ansiosa. Por isso que a gente tem que ficar atento também aos possíveis, digamos assim, efeitos colaterais desses tipos de previsão. Essas foram as principais variáveis associadas a quem tentava suicídio, então transtorno de personalidade borderline, TEPT, né, aqui nos Estados Unidos, quem é da etnia asiática, problemas financeiros grandes também eram associados a mais tentativas de suicídio. A gente também criou um modelo só para quem tinha depressão. Então, a gente pegou uma parcela do banco de dados de 6 mil pessoas para criar um modelo para prever suicídio só em quem tinha depressão. Mais uma vez, o ElasticNet foi o melhor modelo, com acurácia balanceada de 81%. E, mais uma vez, o valor preditivo positivo aqui foi melhor, mas ainda está baixo, ainda precisa melhorar para a gente amadurecer mais esse modelo. Né? Bom, a gente fez isso, então, utilizando variáveis clínicas. Opa, deixa eu só... A gente fez isso, então, utilizando variáveis clínicas e demográficos, utilizando esse grande banco de dados norte-americano, né, o NESARC, a coorte NESARC, mas a gente também utilizou esses algoritmos de inteligência artificial, pessoal, de uma maneira diferente. Né? A gente se baseou naquela ideia da utilização dos algoritmos de machine learning nos e-mails, né? Sendo que a ideia aqui era outra. A gente tentou separar dentro da obra da Virginia Woolf quais as cartas associadas ao suicídio dela e quais as cartas que não estavam associadas ao suicídio. A Virginia Woolf é uma famosa romancista inglesa, né? E ela não só foi uma famosa romancista, como também foi super importante para o estabelecimento de uma série de conquistas femininas na sociedade. Ela fazia parte de um grande grupo europeu e que foi importante para a inserção da mulher em vários aspectos da cultura europeia, né? Sendo que a Virginia Woolf tinha transtorno bipolar, e ela tinha transtorno bipolar numa época que não existia tratamento. E a gente sabe que o transtorno bipolar, quando não tem tratamento, as taxas de suicídio são muito altas, né? Muito altas mesmo. Né? Então, a Virginia Woolf acabou morrendo por suicídio. Né? Tem um filme chamado As Horas, que fica como indicação para vocês, que ela é representada pela Nicole Kidman. É um filme muito bom, que mostra a vida dela, as conquistas dela, e também as dificuldades dela com o transtorno que ela apresentava. Sendo que a Virginia Woolf ela tinha uma coisa muito interessante, ela escrevia diariamente. Né? E a gente pegou esses diários dela,
e as cartas e tentou, a partir desses diários e cartas, criar um modelo para prever quando ela iria se suicidar, né? Então, a gente utilizou esse tipo de técnica para criar um modelo específico para ela, para prever quando ela iria tentar suicídio. A gente utilizou algoritmos, então, que fazem o que a gente chama de text mining, né, que é a mineração de texto. Aqui a gente utilizou um algoritmo chamado de Naive Bayes, e aí a gente, então, pegou essas cartas e diários e criamos aqui as nuvens de palavras. E olha que interessante, pessoal, essa aqui é a nuvem de palavras dela, à direita de vocês, de quando ela está fora do período do suicídio. E aqui, em vermelho, a gente tem, à esquerda de vocês, a gente tem a nuvem de palavras 60 dias antes do suicídio. Quanto maior a palavra aqui, mais ela aparecia no texto, mais ela era escrita no diário ou na carta dela. Quando ela está fora desse período do suicídio, palavras como think, will, like, write, que tem um contexto positivo, elas aparecem mais representadas, ela escreve mais essas palavras, né? Quando ela está fora do período do suicídio, elas diminuem de expressão, ela escreve com bem menos frequência essas palavras, will, write, think, né? E outras ganham uma maior proeminência. Então, o que a gente fez aqui? A gente tentou reconhecer o padrão de escrita dela que estaria associada ao suicídio. A ideia é muito similar à do e-mail, né? O algoritmo, o modelo que está ali por trás do e-mail, ele vê, por exemplo, paracetamol, vender, e aí quando ele associa essas duas palavras, ele já coloca assim, bom, paracetamol, vender, deve ser um spam. Aí manda para a caixa de spam. Esse modelo do nosso e-mail, ele é extremamente acurado, mas muitas vezes ele pode errar, né? Algumas vezes ele pode errar. Por isso que muitas vezes, quando a gente, alguém que nos enviou um e-mail diz que a gente recebeu e a gente não percebeu na nossa caixa de e-mail, é solicitado que a gente chegue no spam. Pode ser que o modelo tenha errado e tenha feito, na verdade, tenha feito um falso positivo, né? É por isso que a gente chega à caixa de spam. Aqui, então, a gente quis prever a tentativa de suicídio. E o nosso algoritmo, lendo esses diários e cartas, teve uma acurácia aqui de 80%, uma acurácia balanceada também de 80%, uma especificidade de 91% e uma sensibilidade de 70% para prever tentativa de suicídio nas cartas da Virginia Woolf, né? É importante ressaltar que esse algoritmo ele funciona só para ela, né? Esse modelo funciona só para ela porque foi criado em cima do que ela escrevia, né? E foi alimentado com o que ela escrevia. Mas mostra o potencial dessas técnicas também para, eventualmente, a gente tentar prever suicídio utilizando o texto no futuro. Bom, existem esses algoritmos, esses modelos para prever suicídio, eles estão na moda agora na literatura científica, mas, na verdade, o campo ainda tem o que avançar, né? Então, aqui estão alguns artigos e cartas, né, que aqui o nosso grupo participou dessa discussão na literatura, que foi feita no ano passado. E, na verdade, os modelos para prever suicídio eles são acurados, mas ainda eles têm, como eu estava falando para vocês, um baixo valor preditivo positivo, ou seja, tem muito falso positivo, tem muita gente que a gente diz que vai se suicidar e não se suicida, e é importante a gente lidar com isso, porque essa informação tem um impacto na vida da pessoa, né? Outra coisa que a gente tem pontuado, né, e outros grupos de pesquisa também, que é interessante tentar prever suicídio em populações específicas, né, no lugar da população geral, que aí provavelmente a gente vai melhorar os valores preditivos positivos, e que os estudos tenham maior segmento, né, tem um acompanhamento maior, que sigam os pacientes por anos, né, sucessivos, para a gente diminuir o número de falsos positivos também do modelo. Bom, a gente falou, então, do potencial dessas técnicas para dar diagnóstico, para reconhecer padrões em imagem, para também, quem sabe, prever o prognóstico, quem vai tentar suicídio, quem vai ter prejuízo cognitivo, quem eventualmente vai ter transtorno bipolar, ou quem vai ter Alzheimer, né? Então, essas técnicas podem nos ajudar nesse sentido, né? Mas elas também, talvez, vão poder nos ajudar no tratamento personalizado, né? Tratamento personalizado guiado por machine learning. E quando a gente fala de tratamento personalizado, a gente fala basicamente de duas coisas, de tentar prever a resposta a um tratamento e prever efeitos colaterais. Hoje em dia, eu sou psiquiatra, né? O paciente chega para mim, ele tem transtorno bipolar, eu prescrevo um lítio, eu basicamente vou prescrever o lítio baseado muitas vezes na minha experiência clínica, né? Ou se aquele sujeito tem depressão e eu prescrevo um citalopram, eu vou prescrever aquele citalopram baseado na minha experiência clínica, mas eu não tenho uma calculadora que prevê qual é a probabilidade daquele sujeito responder a uma determinada intervenção. Qual é a probabilidade desse paciente responder a esse antidepressivo que eu estou prescrevendo para ele? Isso a gente não sabe ainda, né? Então, é provavelmente aí que esses algoritmos de machine learning
analisando dados aí muitas vezes genéticos, mas também clínicos, vão conseguir fazer alguma previsão do tratamento, né? E também a previsão de efeitos colaterais. Que paciente vai desenvolver insuficiência renal quando eu dou um lítio para ele, né? Qual o perfil do paciente que desenvolve insuficiência renal crônica quando eu dou lítio para esse paciente? Então, esse é o apelo do tratamento personalizado. Eu trouxe aqui um estudo para ilustrar para vocês, só para a gente ter em mente como é que funcionaria. Então, tem um tipo de terapia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é utilizada para quem tem, por exemplo, transtorno de ansiedade social. Ou seja, uma pessoa que tem muita ansiedade quando convive em situações sociais, né? Sendo que a terapia cognitivo-comportamental, geralmente a gente faz umas 20 sessões para o paciente, né? Então, ele tem que pagar 20 consultas. É um tratamento caro. Seria uma maravilha se eu pudesse prever quem vai responder ou não àquela intervenção antes de começar a intervenção, né? Então, esse é o apelo do tratamento de precisão, do tratamento personalizado, né? Então, aqui foi um estudo que eles utilizaram, então, ressonância funcional para prever quem iria responder a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, entre os pacientes que tinham transtorno de ansiedade social. Quem está aqui à esquerda do modelo, os valores negativos, foi quem o modelo disse que não iria responder a TCC. Quem está aqui à direita do zero, os valores positivos, foi quem o modelo disse que iria responder. Os quadrados vermelhos são quem de fato responderam. E os triângulos azuis são quem de fato não respondeu. O modelo, nesse caso aqui, ele só errou 2 vezes, quando ele disse que os sujeitos não iriam responder e eles responderam, né? Então, aqui foi utilizado um algoritmo chamado de Support Vector Machine e a acurácia aqui foi de 91,7% na previsão de quem iria responder a TCC entre os pacientes que tinham transtorno de ansiedade social. Bom, pessoal, eu mostrei para vocês aqui o potencial dessas técnicas de inteligência artificial e do Big Data, né? Na verdade, a gente não fala mais em potencial. Vocês veem aí vários, digamos assim, dispositivos que se baseiam em inteligência artificial já sendo regulamentados e aprovados pelo FDA, né? E talvez tenha mais aí para vir, né? Então, assim, tem muitos potenciais que essas técnicas podem nos ajudar o clínico no tratamento do paciente. Eu vou falar agora sobre um ângulo um pouco, ele é um ângulo do mesmo campo, mas um ângulo diferente, acerca do uso de aplicativos, né? Aplicativos de smartphone. Eu trouxe aqui um famoso pesquisador americano, é o Eric Topol, ele é cardiologista, e ele escreveu 2 livros super interessantes recentemente, que eu recomendaria para vocês acerca do futuro da medicina, né? O primeiro é The Patient Will See You Now, e o segundo é Deep Medicine, né? O primeiro aqui, esse The Patient Will See You Now, é quase que ele usa como trocadilho aqui aquela frase que a secretária muitas vezes diz para o paciente quando ele está chegando no consultório do médico, né? Que é The doctor will see you now, né? Então, ele diz que o paciente vai nos ver também agora e vai ver a si mesmo, né? Nesse livro, ele faz uma alegoria interessante, ele faz uma comparação dos smartphones, né? Dos smartphones e também desses dispositivos que a gente utiliza para medir a saúde, né? O Fitbit, o Apple Watch, entre outros. Ele faz uma comparação com a máquina de imprensa. Ele diz o seguinte: assim como a máquina de imprensa popularizou os livros, né? Aqui, durante um tempo antes da máquina de imprensa, só quem tinha livro é quem era rico, né? Que era um material extremamente caro. Mas depois da máquina de imprensa, a gente tem uma democratização dos livros, né? E assim, ele acha que também vai ser um pouco o acesso à saúde, né? Com os smartphones e esses aparelhos que avaliam a saúde, a gente provavelmente vai ter uma implementação da saúde, né? Ou seja, eles vão nos ajudar a muitas vezes avaliar melhor os pacientes e a intervir melhor também nesses pacientes. Só para dar um contexto aqui para vocês, a gente tem cerca de 6 bilhões de smartphones no mundo em 2020, né? É quase um smartphone por pessoa no mundo, né? A gente checa o nosso smartphone mais de 100 vezes ao dia, né? Ou seja, a gente interage, existe um fenótipo que a gente chama de fenótipo digital, que é a nossa interação com o smartphone. Então, se a gente poder digerir isso e trazer um valor e informação importante no cuidado com o paciente, a gente com certeza vai avançar bastante nos cuidados de saúde para a instância final, que são os pacientes, né? Então, esse campo da medicina digital, e aqui mais particularmente
da saúde mental digital, digamos assim, ele vai ter 3 ângulos, provavelmente. A monitorização dos pacientes, monitorização tanto ativa, de o paciente colocar dados ali no smartphone, em aplicativos, mas também monitorização passiva, por exemplo, a frequência cardíaca do paciente, que a gente já monitora, né, o ritmo cardíaco do paciente, a gente vê o Apple Watch, mas talvez venha aí dispositivos mais sofisticados que consigam dar diagnósticos mais precisos de outras arritmias também. Particularmente na psiquiatria, muita gente tem estudado, por exemplo, o tom da voz ou a interação com o smartphone para ver se a pessoa vai deprimir ou não. Mas não é só isso. Esses aplicativos também provavelmente vão ser utilizados para intervenções também, né? Então, na psiquiatria, por exemplo, a gente tem já alguns dispositivos que fazem intervenções de psicoeducação ou de TCC, e alguns meses atrás, agora em 2020, né, em março de 2020, logo depois da pandemia, o FDA liberou, né, o que é também um marco interessante, a prescrição digital de um aplicativo, ou seja, um aplicativo que pode ser prescrito pelo médico, e é um aplicativo de TCC para insônia, né? Então, seria o primeiro aplicativo aqui, pelo menos dentro da psiquiatria, que é um aplicativo de intervenção, né? Além dessas intervenções por aplicativos, aqui um último ângulo que eu coloquei nesse campo, nesse cenário digital, seria a figura do curador, né? Que é alguém que vai ser responsável por coordenar a captura dessas informações e garantir a qualidade dessas informações, muitas vezes provendo feedback para os pacientes e para os clínicos, os médicos que acompanham esse paciente, né? Nesse sentido, são esses ângulos que talvez a gente tenha que olhar com calma, né, para entender para onde a medicina está indo. Hoje a gente tem aplicativos, por exemplo, que auxiliam também no diagnóstico, né? Um dia desse eu estava passando um round com a residente, e aí ela me mostrou, que interessante, né? Por mais que a gente estude esses aplicativos, sempre tem um novo. E ela me mostrou um que você tira a foto do paciente, tira uma foto do paciente, e a partir da foto o aplicativo ele tem algum algoritmo ali de reconhecimento de padrão, provavelmente utilizando machine learning, e aí ele identifica se ali existe uma síndrome genética por trás. Ele sugere algumas síndromes genéticas que podem estar, digamos assim, acometendo aquele paciente, né? É claro que todos esses algoritmos, o ideal é que o suporte científico por trás, né, que existam estudos científicos robustos por trás e que, eventualmente, o que for necessário seja regulamentado também pelas agências regulatórias como o FDA e, eventualmente, a Anvisa aqui no Brasil. Bom, pessoal, diante de tudo isso, eu queria dar uma perspectiva para vocês de como é que a relação médico-paciente provavelmente vai acontecer, digamos assim, ou já está acontecendo, porque, na verdade, esses aplicativos a gente já tem uns quantos aí no Google Play ou na Apple Store, né? Então, como é que com a regulamentação, muitos deles não têm regulamentação ou não têm evidência científica por trás, né? Mas o futuro, talvez, no futuro próximo, nos reserva, digamos assim, uma interação com esses aplicativos, né? Eu, no meu consultório, eventualmente, já chega paciente, comumente, na verdade, perguntando se deve ou não utilizar um aplicativo, né? E aí é importante que a gente fique por dentro disso, até para orientar nossos pacientes quais aplicativos realmente estão regulamentados e quais aplicativos realmente vão beneficiar o paciente, né? Essa aqui é a relação médico-paciente tradicional, né? A gente tem aqui o paciente que chega no consultório, passa as informações para o clínico, e o clínico, baseado na sua experiência clínica, na anamnese, na entrevista com o paciente e exames laboratoriais, dá o diagnóstico, oferece o tratamento e orienta o prognóstico do paciente, né? As coisas, elas talvez, essa aqui é a relação médico-paciente tradicional, talvez elas mudem um pouco, né? No futuro, ou até em alguns casos no presente, agora, a gente já tem esses dispositivos de inteligência artificial aprovados já pelo FDA, então, muitas vezes, o clínico vai poder usar esses algoritmos, né? Que são calculadoras, basicamente são calculadoras baseadas nessas técnicas de machine learning, para dar uma precisão maior naquele diagnóstico do paciente, para orientar de uma maneira mais acurada o prognóstico daquele paciente e também para, eventualmente, selecionar um tratamento mais efetivo para aquele paciente, né? Além disso, a gente acha também que com os smartphones, aplicativos de smartphones e desses gadgets, né, que a gente tem aí, Fitbit, Apple Watch, etc., a gente vai ter, digamos assim, uma maior participação do paciente no seu próprio cuidado, muitas vezes, né? O curador vai ajudar, provavelmente, nesse sentido, né? Então, o paciente vai conseguir se monitorizar,
né? Ele vai conseguir, por exemplo, saber quando é que ele está com um ritmo cardíaco que pode ser problemático, né? Ele vai poder, eventualmente, até o médico pode prescrever uma intervenção digital, uma prescrição digital para aquele paciente, né? Um aplicativo que faça, por exemplo, psicoeducação ou TCC com aquele paciente, né? Então, provavelmente, essa interação com aplicativos vai ajudar o paciente no automonitoramento e em algumas intervenções por aplicativos. Além disso, o médico aqui vai se beneficiar de uma avaliação dos sintomas do paciente em tempo real, né? Muitas vezes, a gente vai ter agora no consultório, paciente eventualmente, por exemplo, paciente com depressão chegando no consultório, eu pergunto para ele como é que ele está, como é que ele ficou nessas últimas semanas, ele muitas vezes vai ter um viés de memória. Ele vai falar mais acerca de como é que ele está agora e no dia anterior, né? Com esses aplicativos, eu consigo monitorar de uma maneira mais objetiva como é que o humor daquele paciente evoluiu entre as consultas, naquele mês, por exemplo, entre as consultas. Então, eu vou ter uma avaliação dos sintomas aqui em tempo real dos pacientes, né? Então, é assim, provavelmente, que essas técnicas de inteligência artificial, Big Data e esses dispositivos digitais, esses aplicativos, vão provavelmente nos ajudar no cuidado com o paciente. É claro, pessoal, que tudo que surge tem suas limitações e suas críticas, né? Não é uma panaceia, nós não vamos resolver. Existem limitações da técnica, cenários que a técnica ela é efetiva e cenários que ela não funciona de maneira nenhuma, né? Então, algumas críticas e limitações para a gente ter em mente, né? Alguns estudos que eu falei para vocês aqui não testaram seus modelos em amostras independentes, ou seja, a validade externa deles ainda não foi testada e, por isso, é importante um segundo passo, fazendo essa validação na amostra externa e também comparando com a opinião do expert, né? A falta de um pipeline uniforme para estudos em machine learning. Então, muitos estudos desenham estudos com machine learning, muitas vezes, de maneiras diferentes, né? Recentemente, o nosso grupo de pesquisa, em colaboração com outros pesquisadores, eu trabalho nesse campo de transtorno bipolar, então, esse aqui foi um trabalho que a gente fez pela Associação Internacional de Transtorno Bipolar, e a gente tem um task force lá, um task force de inteligência artificial e Big Data, e a gente, então, junto com outros grupos de pesquisa que tem de transtorno bipolar no mundo, a gente desenvolveu, então, um pipeline para ser seguido nos estudos de machine learning no campo do transtorno bipolar, né? Então, a importância da coleta de dados de uma maneira fidedigna, da validação externa, como eu falei para vocês, e a maneira como o conhecimento vai ser, digamos assim, colocado em prática, né? Como é que ele vai trazer valor para a sociedade, né? Então, esse pipeline é importante que a gente tenha. Nesse artigo, a gente coloca uma série de passos importantes que tem que ter no estudo de machine learning e o que o grupo tem que apresentar ali para que a gente esteja criando, de fato, um modelo que seja interessante para aplicação no futuro, né? Clínica no futuro. O outro problema dessas técnicas, às vezes, também é a interpretabilidade, né? Alguns algoritmos são extremamente não lineares, random forest, deep learning, né? Então, a relação entre os preditores e o desfecho ela não é linear, e isso, muitas vezes, dificulta a interpretação. Não que ela seja impossível, ela é possível, mas é de uma maneira muito complicada. Muitas vezes, a gente chama esses algoritmos de black box, pela dificuldade em interpretar a relação do desfecho com os preditores. E talvez a grande limitação aqui, que muitas vezes a gente tem que digerir dessa parte ética, né, é o prejuízo de uma predição. Como nossos pacientes podem lidar com tais previsões sobre o futuro? Quanto elas realmente beneficiam o paciente? Ou será que elas prejudicam? Se eu digo para um paciente, por exemplo, lá tem esses veteranos de guerra nos Estados Unidos, né? Então, se eu digo para um paciente que se ele for para a guerra, ele pode desenvolver TEPT, como é que ele vai lidar com essa informação? Será que a autonomia dele deve prevalecer em relação a, por exemplo, recomendação do médico de não ir para a guerra? Né? Então, são aspectos aqui que a gente tem que pensar, né? Se eu digo para um paciente que ele tem uma probabilidade de tanto de tentar suicídio em um ano, qual vai ser o impacto daquela informação para aquele paciente, né? Então, a gente tem que também ver os side effects, né? Os efeitos colaterais associados ao prejuízo de uma predição, né? Conclusões. Então, algumas mensagens para a gente levar para casa, né? Então, as técnicas de machine learning nas ciências da saúde vão
ser interessantes no sentido de predizer a resposta ao tratamento e os efeitos colaterais, então tem um potencial aqui, na previsão de conversão para um diagnóstico, e aqui eu coloco também o reconhecimento de um diagnóstico, né? A gente já deu uma série de dispositivos que reconhecem diagnóstico em exames de imagem, como eu mostrei para vocês, predição de prognóstico, incluindo o suicídio, na exploração da heterogeneidade dos diagnósticos, e aqui o uso de aplicativos de smartphone provavelmente irão ajudar o clínico através da monitorização do diagnóstico e intervenção no paciente, né? E também eles provavelmente vão democratizar mais a saúde, no sentido que o paciente também vai poder ter mais acesso à sua própria saúde, né? Ele vai conseguir se monitorizar e ter insights acerca da sua saúde que provavelmente ele não tinha no passado. Então, pessoal, eu fico por aqui. Eu deixo meu e-mail aqui também, eventualmente, se alguém quiser entrar em contato para algum questionamento. Essas são as instituições que eu faço parte. Doutor Ives, realmente a gente vê bem a aplicabilidade, né, dessas informações e como a gente pode utilizar isso, e até em termos de médico generalista, né, que é o que o MEC preza na nossa formação, né? Então, Sim. quando o senhor fala que a gente, como médico generalista, já pode utilizar esses aplicativos, a gente trabalha na perspectiva de redução de custos, né? Porque a gente sabe que, Sim. muitas vezes, o médico generalista, ele, nos encaminhamentos dele, muitas vezes não tem uma justificativa, né? Então, com isso, a gente já reduz custos, né? Então, isso é bem interessante. Falando em termos de SUS, né? É bem interessante mesmo. Esse ponto que tu colocaste, Catherine, assim, é fundamental, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da depressão. A depressão é o tipo de transtorno extremamente prevalente, né? Aqui no Brasil é muito prevalente. A gente tem mais de 30 milhões de pessoas com depressão. E no mundo, menos de 50% das pessoas têm acesso a tratamento para depressão. Né? Então, quando tu utiliza técnicas, essas técnicas, essa tecnologia, digamos assim, né? Aplicativos, telemedicina, né? Tu tá de fato provendo, digamos assim, saúde para esses pacientes. Até para o autoconhecimento. A depressão é um tipo de transtorno que é muito importante o paciente também se psicoeducar, né? Saber que ter informações relevantes acerca de si. Então, eu acho muito interessante essa analogia que o Eric Topol faz do livro, assim, né? Da máquina de imprensa. Como popularizou o livro, e hoje todo mundo tem acesso à educação, e como esses aplicativos, eu dei o exemplo da depressão, mas na verdade a gente vai ter aí várias especialidades da medicina, esse acesso mais próximo à saúde, com o paciente sendo, de fato, um participante ativo no seu próprio cuidado. Né? Então, o impacto do ponto de vista de saúde pública, eu vejo como sendo, alguns falam em democratização da saúde, digamos assim. Sim. Então, é um impacto interessante aí que pode ter para o SUS também. Quando o senhor fala em telemedicina também, alguns colegas da nossa área, eles têm um pouco de receio, mas isso é normal do comportamento humano, né? Porque tudo que é novo nos traz um pouco de receio. Mas acho que uma das grandes lições da pandemia é o uso da telemedicina, então vai ser o uso de aplicativos. Então, isso faz parte, né? Então, isso não vai tirar o papel do médico, nunca. A máquina, ou enfim, seja inteligência artificial, nunca vai tirar o papel do médico. Então, não digo assim, restringir muito o pensamento tendo essa perspectiva, né? Então, isso só é mais uma ferramenta que eu vou poder utilizar para poder ajudar meu paciente, né? Toda nova tecnologia que chega, Catherine, muitas vezes dá esse medo, esse receio. Né? Então, quando surgiu a ressonância, mas será que nós estamos cerceando? Então, toda nova técnica, quando ela surge, aparece esse receio. Né? É importante a gente ter bem em mente isso que tu falou. Assim, a gente tem que, na verdade, ficar atento para como é que as coisas estão evoluindo. Né? O papel do médico ele vai continuar, sem sombra de dúvida, e talvez vá até se expandir. Né? Porque quando lançaram, por exemplo, quando o FDA regulamentou o uso desse dispositivo que identificava a retinopatia diabética, a preocupação é que assim muitos dos diagnósticos de retinopatia diabética não são realizados. Né? É prevalente, mas não é realizado porque ninguém vê. Mas o medo deles era de sobrecarregar os oftalmologistas ou de necessitar de mais oftalmologista porque o médico da atenção geral ia começar a dar o diagnóstico desses. Então, é importante a gente entender, né, quando surge algo novo, às vezes a gente tem uma postura evitativa.
A Uhum. postura mais adequada é a de digestão. A gente tem que digerir para Uhum. que aquilo ali funciona e quais são os efeitos colaterais e as limitações da técnica. Nada é uma panaceia também, né? Nada funciona para tudo, digamos Sim, assim. Então, a gente tem que saber as limitações também. A sim. telemedicina, particularmente, já existiam outros países que estavam mais avançados, né? O Canadá já era liberado, e outros também. Existem cenários que, sem sombra de dúvidas, ela é extremamente efetiva, né? Então, eu sou psiquiatra, né? A gente teve um aumento das doenças psiquiátricas durante essa Nossa. pandemia, né? E o atendimento por telemedicina, pelo menos para a psiquiatria, existem, claro, algumas desvantagens, mas também até existem vantagens, né? E para a psiquiatria em si, ela foi muito importante, né? E tem sido Uhum. muito importante a consulta online com o paciente, né? Claro que essa digestão varia um pouco de especialidade para especialidade, mas é uma Sim, nova tecnologia que a gente não tem que evitar, a gente tem que digerir, né? Digerir e exato. saber quais os cenários que ela funciona e quais os cenários Uhum. que elas podem ter problemas e como é que eu vou lidar com esses problemas, né? Então, eu Exato. gostei dessa observação que tu fizeste. Então, tá. Doutor Ives, a gente tem algumas perguntas, né, que a Pietra vai, então, repassar ao senhor, e aí o senhor vai respondendo, a gente vai tendo essa interação também, que é Tá, interessante, né, se o tá senhor... ótimo. Né, Oi, boa tarde, pessoal. O meu nome é Pietra Zan, eu faço parte do Departamento Universitário da Anhighes e eu vou começar a repassar as dúvidas que surgiram no chat. A Amanda Ribeiro tem uma dúvida. O uso de dispositivos tipo Apple Watch podem ser 100% confiáveis para acompanhar a frequência cardíaca, por exemplo? Pietro, essa é uma boa pergunta da Amanda e a resposta é não, né? Todos esses algoritmos eles têm um nível de acurácia. O Apple Watch ele foi liberado pelo FDA, mas ainda, na minha opinião, ainda é um pouco rudimentar na avaliação do ritmo cardíaco, né? Primeiro que ele tem só uma derivação, né? E segundo que basicamente o que ele dá é o diagnóstico de fibrilação atrial, né? Então muitas vezes quem já mediu pelo Apple Watch, às vezes ele coloca resultado não conclusivo, digamos assim, né? Então é interessante, é um primeiro passo, Pietra, no sentido da gente se monitorizar. Então, se o paciente estiver tendo uma fibrilação atrial, o Apple Watch, se ele for monitorizar ali, ele consegue sinalizar para ele, mas outros ritmos ainda não se consegue identificar. Na apresentação, eu mostrei para vocês um estudo agora de 2020, que foi lançado bem recentemente, né, alguns meses. E aí, aquele grupo ali desenvolveu já um algoritmo, um modelo, né, baseado no algoritmo, que aí consegue identificar todos os ritmos cardíacos, na verdade, né? E eles compararam o desempenho do modelo com o expert, né? Então, provavelmente aí nos próximos anos aí a gente, eu sempre digo provavelmente porque existem outras etapas, né? Não é só a pesquisa, depois que a gente tem o achado ali com a pesquisa tem que ser regulamentado pelo FDA, como o Apple Watch foi regulamentado, e depois disso o modelo de negócio também tem que funcionar, né? Porque para produzir um dispositivo dessa natureza tem que ser um modelo de negócio que funcione. Então tem algumas barreiras ainda, mas já existe um potencial de no futuro a gente ter um dispositivo, né, que a gente utilize que possa ler esses ritmos, né, um algoritmo que consiga ler os ritmos cardíacos e identificar qual é a arritmia, né? Outro ângulo que ainda tem que avançar é como capturar as outras derivações também, né? De uma maneira intuitiva para o paciente. Né? Obrigada. Tem uma pergunta do Matheus Resch. Um dos maiores empecilhos para uma democratização dos algoritmos de machine learning me parece ser a falta de bancos de dados em centros menores. O senhor recomenda algum banco de dados aberto que seja bom para o uso em machine learning? Então, uma pergunta interessante também, assim, o que tem acontecido ultimamente, né? Com o avanço dessas técnicas do machine learning, é claro, é uma nova maneira, muitas vezes, de analisar os dados, né? E é interessante que a gente se familiarize, eventualmente, com essas técnicas. Aí vem essa questão, a gente precisa de grandes bancos de dados, né? E quando a gente está num centro de pesquisa, às vezes, que não tem, que é mais limitado, né? Que, até por recursos financeiros, talvez a gente não consiga coletar tantos dados. Mas o ponto positivo disso, pessoal, é que existe um grande movimento no mundo científico pela liberação dos bancos de dados. Né? Então, a gente já tem, na verdade, uns quantos bancos de dados abertos que a gente pode solicitar e pedir para analisar. Né? Então,
por exemplo, dos estudos que a gente fez aqui, esse que eu fiz do NESARC, ele não é propriamente aberto, tem que ter uma parceria com o pessoal ali, né? Eu conhecia um amigo de lá, mas a gente fez uma parceria e aí tu faz todo um protocolo, tu faz um projeto, ele é aprovado ali pelo comitê de ética americano ali e depois tu tem acesso ao banco de dados. Né? Na verdade, por exemplo, vários estudos ali do NIH e do NIMH, que são as agências financiadoras de pesquisa lá nos Estados Unidos, eles muitas vezes, quando o pesquisador faz a pesquisa, ele é obrigado a disponibilizar o banco de dados dele de maneira aberta. Né? Claro, aí a gente tem que ter algumas medidas, né, de privacidade, né, anonimização dos dados, né, informações que possam identificar o paciente. Né. O NESARC, esse banco de dados que eu utilizei, a versão de 2001 e 2004, as ondas de 2001 e 2004 não são completamente abertas, mas a última onda que foi coletada, eles estão em processo de deixar ela completamente aberta, né, anonimizando os dados. Né. Então, hoje a gente já tem vários, na verdade, bancos de dados abertos, né, dependendo da área que cada um quer seguir, vale a pena entrar ali no Google e colocar, né, banco de dados aberto ali, a área específica que quer trabalhar, que é possível, entra-se em contato com a pessoa, né, eu lembrei agora de uma coorte inglesa que tem também muito grande, que é aberta, uma coorte de gêmeos, né, UK Twins, então existe um movimento na literatura científica, né, no mundo científico nesse sentido. Então não se acanhem se eventualmente a área que vocês querem seguir, o centro que vocês estiverem, não tiver muito financiamento de pesquisa. A gente pode buscar esses bancos de dados abertos para tentar trazer uma informação aí importante para a literatura científica. Obrigado, professor. O Luiz Felipe Saldanha tem algumas dúvidas também. A primeira delas é: qual é o risco de overdiagnosis ao se utilizar esses modelos para definir o estado de saúde dos pacientes? É o mesmo de se basear apenas em exames? Essa é uma pergunta interessante. Todos esses modelos, eu achei interessante a primeira pergunta que falou se o Apple Watch tem 100%, posso confiar 100%, né, pessoal? É difícil a gente falar em 100% na medicina, né? Ela não é tão exata como a matemática. Né? Todos esses modelos, vocês viram que eu colocava ali a acurácia, eu via sensibilidade, especificidade, né, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Né? Então, essas informações é que vão nos precisar o quão aquele modelo está sendo acurado e o quão ele está errando. Né? Então, dependendo do modelo que eu estou criando, se é um evento muito raro, por exemplo, se eu quero tentar identificar no futuro quem vai desenvolver uma doença rara, né? Por exemplo, sei lá, a doença de Machado-Joseph, né? E eu pego uma população toda, né? Pego toda a população de um país. Como é um evento muito raro, geralmente quando a gente cria modelos assim, eles vão ter muitos falsos positivos. Vai ter muita gente que o modelo vai dizer que vai ter a doença e no final não vai ter. Né? Então, aí tem que ir aperfeiçoando o modelo, colocando mais variáveis, identificando subpopulações, né? E aí eu vejo, bom, tem essa subpopulação que desenvolve mais doença de Machado-Joseph. Então, quem sabe eu vou criar um modelo só para essa subpopulação. Então, aí tem que ir aperfeiçoando o modelo. Então, sempre que a gente vê um modelo desse de machine learning, por exemplo, a gente viu esse de retinopatia diabética. Esse ali é muito acurado. Né? Vocês viram ali a área sobre a curva ali de 0,99. Sensibilidade e especificidade de mais de 90%, né? Quase próximo a 100%. Né? Então, eles são muito... aquele da retinopatia diabética é um modelo muito acurado. Eventualmente, a gente pode ter na clínica um modelo que não seja tão acurado. É como a gente tem, por exemplo, um teste diagnóstico, que a gente sabe, por exemplo, teste diagnóstico para uma HIV ou outra doença infecciosa. Geralmente são testes acurados, mas que eventualmente pode ter ali um falso positivo, ou pode ter um falso negativo, e aí talvez a gente tenha que retestar. Então, toda vez que a gente vê esses dispositivos, esses algoritmos, a gente que é profissional da área da saúde, é importante a gente ter em mente qual é a acurácia dele, né? E qual é o valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, sensibilidade e especificidade daquele dispositivo. É importante a gente ter essa avaliação do algoritmo, né? Para a gente não ter essa... ele não vai substituir o médico, né? Como a Catherine falou de uma maneira muito interessante no começo. Ele vai nos auxiliar. Né? Então, ele nos auxilia ali, muitas vezes, no raciocínio diagnóstico. Né? E tem uma precisão daquele algoritmo. A precisão dele pode ser muito alta, mas talvez, muitas vezes, pode não ser muito alta. A gente tem que olhar à luz da acurácia daquele modelo. Obrigada, prof. A próxima dúvida do Luiz Felipe é também mais ou menos nessa mesma seara.
Ele pergunta se existe alguma maneira que o futuro médico, durante a consulta, possa melhorar o valor preditivo dos modelos de inteligência artificial. Uma pergunta interessante. Provavelmente sim, né? Provavelmente isso é um ângulo para o futuro. A gente tem alguns estudos nesse sentido, mas isso é um ângulo mais talvez para o futuro. Talvez no futuro a gente consiga criar modelos específicos para as pessoas, né? Então, eu dei aquele exemplo ali da Virginia Woolf, que pegava os diários dela, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês como é que poderia acontecer, né? Vamos dizer que eu estou com um paciente com depressão. E aí eu quero prever quando ele vai ter um episódio depressivo. E aí eu começo a fazer um modelo com ele baseado na interação dele com o smartphone. Sendo que no começo o modelo talvez não vá ser tão bom, porque teve poucos episódios depressivos. Quando ele tem mais episódios depressivos, aí o modelo aprende com maior fidedignidade quando ele vai deprimir. Então o modelo vai se autoalimentando, né? Ele tem uma alça de alimentação. Ele vai, com a sua experiência, ele vai aprendendo cada vez mais. Esse é um ângulo interessante da inteligência artificial. Quanto mais os eventos acontecem, mais a inteligência artificial ali por trás, o algoritmo de machine learning ali por trás, mais ele vai aprendendo, né? Como se ele estivesse estudando um livro a mais ali, acerca daquela pessoa específica. Então, para algumas patologias no futuro, talvez eu tenha isso, né? Eu tenha uma monitorização daquela pessoa, um algoritmo, um modelo de machine learning que vai ficando cada vez mais acurado à medida que os eventos vão acontecendo, né? Eu estou monitorizando alguém, por exemplo, que querer monitorizar resfriado em alguém, né? Sei lá, ou então querer monitorizar gripe em alguém. Aí, à medida que ele vai tendo mais quadros gripais, o modelo vai aprendendo mais com aquela experiência e vai ficando mais acurado para prever quando aquela pessoa vai ter uma doença, né, um quadro gripal. Eu tenho ainda 2 perguntas da Amanda Ribeiro. Ela pergunta primeiramente: é necessário que o médico faça um curso ou treinamento específico para utilizar essas tecnologias na prática clínica? Para utilizar na prática clínica, o que a gente está vendo agora? São coisas muito recentes, né, pessoal, que a gente está vendo. É um fenômeno que tem acontecido. Na pesquisa já está há alguns anos, digamos assim, né? Vocês viram alguns estudos, sei lá, de 2010, 2011, 2012. Mas na prática clínica, tu vê, na medicina, a primeira aprovação foi agora em 2018. Então a gente está vivendo o fenômeno. O que eu vejo acontecendo? Eu vejo muitas associações, né, de medicina criando nos seus sites regulamentações não, porque a associação não pode regulamentar, mas quem regulamenta é o conselho, muitas vezes, né? Mas dando dicas de que aplicativo você pode eventualmente sugerir para o seu paciente, ou que modelo você pode sugerir para o seu paciente, né? Então, vou colocar um pouco dentro da minha área, né? Hoje é frequente chegar um paciente dizendo que está utilizando um chatbot, ou que está utilizando um aplicativo para monitorizar os sintomas, ou que está utilizando até um aplicativo para ver se melhora os sintomas depressivos dele ou dela, né? E aí, o que a Associação Americana de Psiquiatria fez? Eles colocaram lá no site deles um link de avaliação de cada um desses aplicativos, né? Então, ele selecionou uma série de pontos, né, do tipo privacidade, se é baseado em algum estudo científico, se tem regulamentação e tal, uma série de pontos que ele coloca ali, e aí tem a avaliação de cada aplicativo, são aplicativos aí, nesse caso, americanos, que o clínico pode entrar no site e aí ver qual é a recomendação, qual é a orientação geral para aquele aplicativo, né? A gente está com uma iniciativa semelhante agora aqui na Associação Brasileira de Psiquiatria. Ali na associação, eu sou vice-diretor ali da parte de tecnologia, e aí a gente está tentando também agora criar uma página que oriente o clínico, né? Assim, para o clínico saber quais os pontos importantes para ele avaliar naquele aplicativo quando ele é trazido por um paciente, né? Então, eu vejo muito um papel importante das associações nesse sentido, né? De prover informações valiosas para os clínicos de quando utilizar esse tipo de dispositivo, né? Seja um dispositivo de inteligência artificial, seja um dispositivo, um aplicativo de smartphone, né? Então, acho que as associações têm um papel aí importante nesse campo de orientar o clínico, porque muitas vezes não é fácil para o clínico que está ali ter que entender todo esse campo que está surgindo agora e dar uma informação ali quase que imediata para o paciente, né? Um outro ponto interessante, quem tiver curiosidade,
eu imagino que boa parte aqui dos nossos convidados sejam acadêmicos também, de aprender acerca dessas técnicas, né, ou como fazê-las. Existem softwares, né, o R, que é um software de análise, e o Python, são softwares que trabalham permitindo, né, a execução de algoritmos de machine learning na análise. E a última dúvida que a gente tem também é uma dúvida da Amanda Ribeiro. Ela pergunta: quais as principais especialidades médicas que fazem uso dessas tecnologias atualmente? Essa é também uma pergunta interessante. Eu vejo, na verdade, o machine learning e inteligência artificial, particularmente, eles chegaram de uma maneira muito pervasiva, né? Então, assim, tu vê, é difícil eu falar para vocês alguma especialidade que eu acho que talvez não esteja utilizando, não me vem nenhuma em mente, né? O que, assim, do ponto de vista de pesquisa, né? Tu vê tanto os clínicos, pesquisadores de especialidades específicas, né? Então utilizando, mas também tu vê agentes sanitários e às vezes o governo e prefeituras também tentando utilizar essas técnicas para a saúde pública, né? Então ela está meio que disseminada, né? Se a gente olhar essa pergunta da Amanda por um outro ângulo, assim, o que está regulamentado, né? Aí as principais especialidades que estão regulamentadas, que a gente já vê esses dispositivos de uma maneira mais pervasiva, né? De uma maneira mais comum, eu diria que oncologia, a radiologia, né? Então provavelmente a gente já vê uma série de dispositivos aprovados, né? Quem sabe também um pouco a oftalmologia, né? Que tem muita essa questão de reconhecimento de padrões. Então essas áreas aí são áreas que de fato esses algoritmos aí vão chegar pelo menos de uma maneira mais rápida na prática clínica. Tá bem, prof, obrigada. Acho que encerramos as dúvidas. Obrigado, Pietra. Eu acredito que foi bem interessante, né? Todas essas dúvidas e os esclarecimentos que o senhor nos passou. E eu acho que trouxe outros pontos, e eu acho que hoje ainda vai ter outros pontos ao longo do dia, porque é um assunto que não termina, isso que é o bacana, né? Então, sendo assim, né, mas a gente tem que ter um momento que a gente tem que encerrar. Então, gostaria de que o senhor tivesse as suas últimas palavras aqui no nosso evento, e aí, por final, eu faço as minhas. Bom, Catherine, eu queria agradecer novamente o convite, né, e o prazer de estar com vocês aqui, parabenizar vocês pela organização, né. Eu tava vendo aqui o chat quando rolava as perguntas, eu vi que uma aluna colocou assim: por que o R é cruel, né? E de fato, o R é uma linguagem de programação que exige que a gente sofra um pouco ali no começo para aprender. Mas eu digo para vocês, pessoal, se vocês querem trabalhar com pesquisa, é uma ferramenta extremamente útil, né? Então, quem quiser seguir uma carreira de clínico pesquisador, ela vai ajudar em muitos sentidos. Demora um pouco para começar, para aprender, mas depois que a gente aprende, ele vai longe, né? E consegue fazer coisas muito interessantes, né? E, bom, e queria agradecer a todos vocês, assim, para mim também é uma oportunidade muitas vezes de aprender com as causas que vocês fazem e até pensar, me ajuda a pensar sobre o meio e entender como é que as coisas funcionam, né? Vocês são o futuro da medicina, né? É importante a gente estar diante disso. Eu enfim, não sou de uma geração tão distante da de vocês, mas eu tive que aprender todo esse campo. Vocês meio que estão nascendo com esse campo, né? Vocês estão aprendendo a medicina junto com esse campo e talvez a gente tenha aqui muitas pessoas que vão ser líderes nesse campo e desenvolver dispositivos que possam ajudar, em última instância, nossos pacientes, né? Então, um grande abraço para vocês e um bom final de semana. Pessoal, gostaria, então, de agradecer ali os comentários de vocês, a organização, a palestra do Dr. Ives, que a gente tinha certeza que ia ser bem interessante e ia complementar a nossa formação médica. Então, por fim, pessoal, agradeço mais uma vez a presença do Dr. Ives, foi muito bom, né, que a gente inicia agora uma parceria com ele, né, que outros eventos, com certeza, conforme for, né, sendo possível, o tema, a agenda e tudo mais, com certeza ele vai fazer parte agora da nossa programação. E a vocês, né, pessoal,
É muito, 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 muito bom ter vocês aqui. Então, a gente só tem a agradecer. Acompanhem nossas redes sociais, o Instagram, tanto do Departamento Universitário quanto da Anhiggs. Por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube para acompanhar as palestras, tá? E mais eventos virão, tá? Então, fiquem atentos às nossas redes sociais. E, por fim, um aviso de ordem pública, tá? A pandemia está aí, fiquem em casa, se cuidem, não é brincadeira, tá bom? É uma questão de empatia e responsabilidade civil. No mais, pessoal, o nosso muito obrigado. E, por fim, nós encerramos o nosso evento. Um grande abraço a todos.